Fala Fogão! Osmar Ferreira, auxiliar técnico da comissão de Ramon Dias, concedeu uma entrevista hoje para a Botafogo TV muito interessante, fazendo alguns comentários sobre como tem se desenrolado esse começo de trabalho no Botafogo, a impressão dele a respeito do grupo de jogadores, como tem sido o trabalho mesmo na ausência, tanto do Ramon Dias quanto do Emiliano, que acompanhou o pai na cirurgia que vai ser realizada. Enfim, muita informação bacana que eu vou comentar aqui para você. Um outro aspecto que eu quero comentar nesse vídeo também é que o grupo de jogadores comprou a ideia da nova comissão técnica, justamente porque essa comissão técnica transpareceu ter muita gana e vontade de vencer. Então isso impactou os jogadores. Naturalmente, existe uma diferença cultural, inicialmente, que você tem que superar, até pela barreira do idioma, mas passado isso, eu tenho certeza absoluta que com os jogadores comprando a ideia da comissão técnica, o Botafogo vai seguir num caminho muito positivo. Eu vou comentar tudo isso pra vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, aqueles pedidos especiais. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp. E além disso, se ainda não for inscrito aqui no canal, peço por gentileza também que se inscreva para que a gente possa alcançar a marca de 2.000 inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui nesse vídeo é justamente a entrevista do Osmar Ferreira para a Botafogo TV. O auxiliar técnico do Botafogo que passou algumas informações muito interessantes, comentando como tem sido esse começo de trabalho, mesmo na ausência do Ramon Dias e também do Emiliano Dias. O que, na verdade, foi até uma novidade para a torcida, porque a gente imaginava o quê? Que o Ramon Dias tinha ido viajar, mas o Emiliano Dias estava presente nesse começo de trabalho. Na verdade, não. Quem está responsável hoje pelos treinamentos, pelo trabalho da comissão técnica na ausência do Ramon e do Emiliano, é justamente o Osmar Ferreira. Ele que destacou, por exemplo, que essa longa relação que ele tem com o Ramon Dias e com o Emiliano facilita a realização do trabalho, porque ele sabe o que pensa o treinador. Justamente por isso e também por atualizar tanto o Ramon quanto o Emiliano diariamente com tudo que tem acontecido ali nesse dia a dia do Botafogo e recebendo também as informações do Ramon e do Emiliano a respeito do que deve ser feito nos treinamentos, ele tem executado esses treinos para poder extrair o melhor da equipe do Botafogo. Destacou o fato de que a gente teve 3 dias muito intensos de trabalho e inclusive elogiou bastante os jogadores que compraram a ideia da comissão técnica, estão trabalhando bem. Destacou também o fato da gente ter um elenco jovem, porém com qualidade, né? Falou justamente isso, que é um time jovem, só que jovem com qualidade, que precisa naturalmente acertar as ideias de jogo, o sistema e trabalhar duro cada dia mais. Esse foi um ponto importante. A comissão técnica do Ramon Dias tem falado muito sobre intensidade, dedicação, atitude, trabalho duro. Eles têm falado muito sobre isso e no dia a dia desses treinamentos do Botafogo, nesse começo de trabalho, dá para perceber que é justamente isso que tem acontecido. Os jogadores têm se dedicado, ele falou sobre isso, os jogadores têm se dedicado, que tem sido um bom começo de trabalho e, logicamente, quando você tem jogadores comprando a ideia da comissão técnica, isso facilita a vida de qualquer treinador. Saber que os jogadores estão comprando a ideia da comissão técnica é muito importante, porque todo mundo sabe que quando você tem jogadores que acreditam naquilo que está sendo executado, a chance de dar um resultado positivo no campo de jogo, na hora da partida, é muito maior. Lógico que a gente tem aí uma barreira inicial cultural, né? Tem a questão do idioma, nem todo jogador consegue de repente entender com tanta facilidade as instruções, mas a comissão técnica do Ramon Dias, e o Osmar Ferreira comentou sobre isso, tem feito um esforço para poder passar tudo para os jogadores da melhor forma possível, para que os jogadores possam receber essa informação, assimilar essa informação e realizar da maneira como tem que ser. Esse é um ponto muito importante porque a gente sabe bem, a questão da comunicação facilita muito o bom desenvolvimento de um trabalho. Se a comunicação não é clara, se você não entende a instrução, como é que você vai executar no treinamento tudo aquilo que está sendo pedido da melhor forma possível? Então esse é um aspecto aí que realmente vale destacar. E na entrevista para a Botafogo TV, ficou bem evidente que o Osmar Ferreira, ele dá uma arranhada ali em algumas palavras em português. Se você tiver a oportunidade de conferir essa entrevista do Osmar Ferreira lá pela Botafogo TV, vale a pena, prestando atenção justamente nessa maneira de se comunicar do auxiliar técnico. Saber que o Osmar Ferreira tem mantido contato com o Ramon Dias e com o Emiliano também é muito importante. Esse é um aspecto que vale destaque porque o Osmar Ferreira não tem dado o treinamento simplesmente da cabeça dele. Ele está atualizando constantemente o chefe, que é o Ramon Dias, e o Emiliano Dias, que é o auxiliar principal. Então essa troca constante de informações, passando as informações e os dados de desempenho de cada atleta, como tem sido as atividades,
quem tem se dedicado mais, quem tem que melhorar, enfim, tudo isso ajuda a comissão técnica, mesmo na ausência do treinador e do auxiliar técnico principal, a manter um bom nível de trabalho, justamente visando a partida de segunda-feira contra o Red Bull Bragantino, que sobre essa partida, o Osmar Ferreira deixou bem claro que é muito importante a dedicação de todo mundo, dar o melhor, em outras palavras, para que na segunda-feira o Botafogo possa sair com um bom resultado. Deixando claro aqui que na programação o Emiliano Dias vai ser o responsável, pelo menos de acordo com aquilo que está planejado, vai ficar à frente da equipe na segunda-feira. Então, nesse momento, o responsável pela comissão técnica, presencialmente pelo menos, é o Osmar Ferreira, mas na segunda-feira o Emiliano Dias vai estar à frente da equipe. Já sobre o Ramon Dias, ainda não se sabe quando que ele de fato vai estar à frente da equipe, não tem uma data definida para isso, porque ele vai fazer a cirurgia, tem a recuperação, enfim, a previsão de retorno que o próprio Ramon Dias deu era de 10 dias. Mas a gente sabe que quando se trata de cirurgia, você tem que ter todo o cuidado, por menor que seja o procedimento, tem que ter todo um cuidado para evitar inflamação, infecção, enfim, tem uma série de fatores aí, então não tem uma data precisa para quando o Ramon Dias vai estar à frente da equipe efetivamente, ali à beira do gramado, que eu quero dizer, obviamente, né? Vai chegar antes, participar dos treinamentos, né? Orientar os treinamentos e tal, mas quando vai estar na beira do gramado ainda não tem uma data fechada. A respeito dos jogadores terem comprado a ideia da comissão técnica, as informações que estão circulando é que a gana e a vontade de vencer da comissão contagiou os jogadores. E que por conta disso, mesmo que exista um desafio de superar a barreira cultural em relação ao próprio treinamento, porque treinamento na Argentina é de uma forma, é um estilo de jogo, é uma maneira de fazer. E o treinamento no Brasil é de uma outra forma. A gente sabe que muda de uma escola para outra a intensidade, o tipo de atividade, enfim, tem uma série de fatores aí que vão modificando de uma escola para outra. A escola argentina preza por umas coisas e a escola brasileira preza por outra. Não dá para falar quem é melhor e quem é pior. Não é o objetivo aqui, mas é importante destacar que sim, existe um desafio cultural em relação a treinamento nesse começo, mas logo, com toda certeza, isso vai ser superado justamente porque os jogadores estão empolgados com tudo que está sendo feito. Os jogadores que elogiaram, por exemplo, o fato da comissão técnica e também do Ramon Dias serem muito exigentes, diretos e sinceros. Esse é um ponto muito importante, porque quando a gente fala de relação interpessoal, você tem que ser sincero e direto com as pessoas. Não dá pra você falar uma coisa na frente e por trás tá metendo malho naquele jogador ou naquele grupo de jogadores. Então você tem que ser sincero, tem que ser transparente com os jogadores, justamente para que os jogadores, sentindo que tem uma relação ali bem honesta e sincera com a comissão técnica, possam se sentir mais à vontade e queiram se dedicar mais no decorrer dos trabalhos. Isso com toda certeza faz diferença, e quando você tem uma comissão técnica que tem gana e vontade de vencer e que é muito exigente, o que naturalmente uma coisa acaba ficando atrelada à outra, se você é um treinador vitorioso que gosta da vitória, naturalmente você vai ser mais exigente com o seu grupo de trabalho. E os jogadores, percebendo isso, o benefício que tem você ter um treinador, uma comissão técnica que tem sede de vitória, comprando essa ideia, a gente pode começar a ver, mesmo com treinamentos muito puxados, uma dedicação muito superior do grupo de jogadores. E isso acontecendo, essa sinergia, digamos assim, entre comissão técnica e jogadores indo para dentro do campo de jogo, a gente pode começar a ver uma evolução muito considerável e interessante do time do Botafogo. Algo fundamental para que o Botafogo possa sair da situação que se encontra. Esse, inclusive, é o grande discurso da comissão técnica. Tirar o Botafogo dessa situação, fazer com que o Botafogo volte a ser protagonista. E que isso aconteça. A torcida do Botafogo está animada, está confiante. Eu confesso que, particularmente, estou muito confiante no trabalho dessa comissão técnica, que é a melhor comissão técnica do Botafogo em muito, mas muito tempo, sem a menor sombra de dúvida. Mas e você, Fogão? O que você pensa dessa relação dos jogadores com a comissão técnica, dessas declarações também do Osmar Ferreira para a Botafogo TV, essa relação que ele tem com o Ramon Dias e o Emiliano já há bastante tempo, o que facilita a execução do trabalho mesmo na ausência dos dois primeiros? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação sempre é muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. Mais uma vez, peço que se inscreva. A gente está caminhando em direção a 2.000 inscritos e se você puder fazer parte desse crescimento, naturalmente vai ser muito importante. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos, Botafogo!